Fala pessoal, mais uma diretriz que vamos comentar hoje, diretriz de taquiarritmias, que também foi apresentada no ESC desse ano, que trouxe muita novidade, né? Essa é uma diretriz que já não é atualizada há muito tempo, a última diretriz tinha sido em 2003, então, na verdade, muita coisa que foi atualizada nessa diretriz já víamos fazendo na prática já há muito tempo, então ela só veio basicamente para corroborar algumas coisas que já introduzimos na nossa prática clínica. Tá bom? Mas tem algumas coisas que são bem novas e geraram um pouco de polêmica nessa diretriz que a gente vai discutir no decorrer. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que mudou, algumas mudanças de recomendação, desde 2003 para 2019. Algumas mudanças de recomendação. Quando a gente fala de taquiarritmia de QRS estreito, quando a gente opta por questões de controle de frequência, antigamente verapamil e tiazem eram drogas que tinham indicação classe 1. No nosso meio, né, considerando o Brasil, a gente nem consegue mais utilizar essas drogas porque elas não estão mais disponíveis. Mas ainda assim, se tivesse disponível, ela teria reduzido o nível de recomendação. Ela caiu de 1 para 2A. E os beta-bloqueadores, nesse caso, acabaram subindo de recomendação, saíram de 2B para 2A. Nessa questão de QRS estreito, eles nem falam da amidarona. Olha só, eles nem citam a amidarona, e muito menos a digoxina. Como a gente tem um certo grau de limitação de uso de drogas no nosso meio, a gente acaba utilizando, né, para controle de frequência mesmo. Quando falamos de QRS largo, taquiarritmia de QRS largo, a procainamida, que era uma droga que tinha indicação classe 1, caiu para 2A. E olha só, o que chama atenção, primeira coisa polêmica nessa diretriz, a adenosina ela sobe de recomendação, ela sai de 2B para 2A. A gente vai discutir os algoritmos de conduta, tanto na ataque supra e no ataque ventricular, né? Vocês vão ver que a adenosina ficou como a grande rainha desse guideline. Vocês vão ver que ela vai aumentar o nível de recomendação em basicamente todas as recomendações desse guideline. Então, mais para frente eu falo dela. E a mildarona, olha só, coitada, ela saiu de classe 1 na taquiarritmia de QRS largo para 2B. Olha só o que fizeram com a mildarona, gente. Saiu de nível 1 para 2B. E nesse caso eles não citam nem sotalol, nem lidocaína. Quem trabalha em unidade coronariana já pegou paciente com taquiarritmia de QRS largo, tempestade elétrica, que precisou usar a lidocaína. A lidocaína não é para ser excluída do nosso arsenal. Porque ainda mais quando a gente fala de taquiarritmia de origem ventricular, às vezes tem um certo grau de dificuldade de controle, não tem jeito. Então, vamos ter que usar a lidocaína sim, apesar de não ter sido mencionada no guideline. Tá bom? Na minha visão, foi um equívoco lá do pessoal do ESC. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. E olha só, galera, esse aqui é o algoritmo diagnóstico do paciente com taquiarritmia de QRS estreito. Para não ficar redundante, taquiarritmia e instabilidade acabou, não tem discussão. Cardioversão sincronizada. Não vou ficar repetindo isso toda hora porque isso vai aparecer diversas vezes. Então, instabilidade não tem discussão. Cardioversão sincronizada. Beleza? O que pode modificar, às vezes, é a carga que você vai utilizar. E aí eu comento questões de carga, tá bom? Então vamos lá. Então, se o paciente tem estabilidade hemodinâmica, QRS estreito já era assim e não modificou. Continua sendo manobra vagal, beleza? Não respondeu a manobra vagal, 1/3 dos doentes saem com manobra vagal, mas 2/3 não vão sair. Entramos na adenosina venosa. Se ainda assim não tiver resposta à adenosina, o próximo slide é justamente como é que é a resposta à adenosina. A adenosina ela é muito interessante porque às vezes eu não consigo reverter a arritmia, mas ela me dá uma pista de qual arritmia que o paciente está apresentando, que é isso que eu vou comentar no próximo slide. Se não responder a adenosina, aí no caso, verapamil de tiazem, que nós não temos no nosso mercado, não temos mais, né, que tínhamos, né, ou beta-bloqueador venoso, acaba sobrando um beta-bloqueador venoso. Na falência, aí a gente pode partir para cardioversão sincronizada. Vamos lá, resposta à adenosina. A resposta à adenosina ela é muito legal, porque na hora que você faz a adenosina, você faz um bloqueio do nó do AV. E quando você gera esse bloqueio, você vai ver uma resposta ao monitor. Então, dependendo dessa resposta, você vai ter uma pista, ou você vai reverter a arritmia, ou você vai ter uma pista de qual arritmia que você está evidenciando no seu paciente. Se o paciente não tiver nenhum efeito adenosina, o que você tem? Ou você fez uma dose errada, ou você administrou errado, porque a adenosina tem um jeito certo de ser administrado. Se você não fizer em flush, em dose rápida, você não vai ter o efeito que você imagina com a droga.
ou é um paciente que está fazendo uma TV fascicular, que pode gerar um QRS mais estreito, tá bom? Então não ser um caso de uma taquicardia supraventricular. Por isso que não teve nenhum efeito, já que o efeito da droga era no nodo AV. Se é aquela situação onde vai diminuindo a frequência, diminui, e depois do nada acelera de novo, diagnósticos mais possíveis, mais prováveis, taquicardia sinusal, taque atrial focal automática ou taque juncional ectópica, tá certo? Então, são essas possibilidades quando tem aquela redução e depois reacelera. Aquele paciente que termina subitamente, aí não tem jeito. Aquele paciente que faz algum grau de reentrada que passe pelo nodo AV, ou reentrada nodal, ou reentrada atrioventricular, ou reentrada sinusal. Então, são geralmente mecanismos de reentrada. E naquele paciente que você faz aquele bloqueio, mas você persiste uma atividade atrial importante, que aí você pode ver as ondas F de flutter, alguma onda P, que seria um ataque atrial focal micro-reentrante. Então, é aquele paciente que você vai manter só ataque atrial, mas o bloqueio vai ser de alto grau. Quase não vai ter escape ventricular. Você vai ver um monte de onda P ou onda F. Então, de acordo com a resposta da adenosina, eu tenho uma pista de qual possível diagnóstico meu paciente deve ter. Taquiarritmia de QRS largo. Aqui foi uma grande novidade para muita gente. Para quem já fez a CLS, no ACLS isso já é comentado já há algum tempo. Só que para nós, cardiologistas, a gente sabe ver eletro. A gente vê o eletro, a gente tenta resolver o eletro, fazer o diagnóstico do eletro e tratar de acordo com o diagnóstico, né? E tudo isso foi feito para tentar facilitar. No ACLS, o paciente está em alguns ritmos, às vezes sendo atendido por um médico que não é cardiologista. Então, tem que ser facilitado, não pode dificultar a vida. Por isso que no ACLS já tinha essa abordagem. Então, tá lá, o paciente com taquicardia de QRS largo, sem instabilidade hemodinâmica. Você vai direto para uma manobra vagal. Por que tem isso na diretriz de taquiarritmia de QRS largo? A grande maioria das taquiarritmias de QRS largo são taquicardias ventriculares. 80% vai ser taquicardia ventricular. Mas 20% vai ser aquela classe que a gente chama de taquicardia supraventricular com condução aberrante, ou taque supra com aberrância. Onde, se for um ataque supra, eu posso ter resposta à manobra vagal ou à adenosina. Então, nesses 20%, eles mudaram o guideline por conta desses 20%. Sendo que, se a gente sai dessa fase aqui, o que a gente vai ter que fazer? Procainamida não tem no nosso meio. Amidarona nós temos. Se eu fizer amidarona para um paciente com taquiarritmia de QRS estreito, eu vou fazer algum mal? Não vou. Eu posso não reverter a arritmia, mas mal eu não vou fazer. E na falência, sempre a cardioversão. Tá bom? Então, isso aqui, se você consegue ver o eletro, você consegue ver, você utiliza os critérios de Brugado, outros critérios que você pode utilizar para diferenciar taque supra com aberrância de taquicardia ventricular, e você sabe o diagnóstico, você pode pular essa etapa, sem problema algum. Você está diante de um quadro clássico e claro de TV. Precisa passar por essa etapa, tá bom? E lembrando que se o paciente tiver evidência de pré-excitação em eletro prévio, não pode fazer adenosina, tá bom? Cuidado com a adenosina, beleza? Então, a sequência é manobra vagal adenosina, tentando pegar esses 20%, e na falência, ou amidarona venosa, ou procainamida. A amidarona caiu de recomendação, mas tá lá, não tem jeito. No nosso mercado não tem outra droga. Não temos procainamida. Então é a amidarona que a gente vai utilizar, tá bom? Então não tem muito jeito. Manejo agudo do flutter atrial. Esse que ficou confuso demais, porque algumas coisas que modificaram nos últimos anos foram incorporados nesse manejo agudo do flutter atrial. Então vamos lá, flutter atrial. Mesma coisa, instabilidade, cardioversão. Lembrando que no flutter eu posso usar uma carga mais baixa, tá bom? O flutter é uma arritmia que sai fácil com carga baixa e, classicamente, o flutter ele responde muito mal à droga. Então, vocês vão ver que o segundo passo é estratégia de controle da frequência cardíaca. Geralmente, a gente desce aqui para baixo, a gente não vai conseguir controlar. Por mais que a gente faça beta-bloqueador venoso, verapamil de tiazente nós não temos. Dificilmente a gente consegue controlar a frequência do paciente com flutter. Tu vai em top doente de beta-bloqueador, o doente continua com a frequência lá nas alturas. Então você vai ter que partir para uma estratégia de cardioversão. Então, se eu tiver a indicação de cardioversão, eu vou fazer o quê? Cardioversão sincronizada com baixa energia. Porque com baixa energia eu vou conseguir tirar meu paciente. 50 joules geralmente é suficiente. Não resolveu, eu passo para 100 joules.
Só que, se o paciente tiver com marca-passo ou CDI, você pode fazer estimulação atrial de alta frequência, que é uma novidade dessa diretriz. Se você faz uma alta estimulação no átrio, você consegue interromper o circuito do flutter atrial, que é um circuito mais organizado. Então, você pode fazer essa estimulação atrial, tá bom? Se o paciente não tiver marca-passo ou CDI, aí a primeira indicação de droga é ibutilida ou dofitilida, que a gente também não tem no nosso mercado brasileiro. E aí, aonde a gente vai acabar caindo? Na boa e velha amiodarona. Só que é bem difícil a gente não conseguir reverter um flutter com cardioversão. É muito difícil a gente chegar nessa etapa. E na refratariedade, você poderia fazer a estimulação atrial de alta frequência invasiva ou não invasiva, tá bom? Então isso aqui é muito raro a gente chegar nesse ponto aqui. Geralmente aqui a gente já consegue reverter e resolver o paciente com flutter atrial. Taquicardia sinusal inapropriada. Como o nome diz, é aquele paciente que fica taquicárdico em situações que não precisaria ficar taquicárdico, uma taquicardia inapropriada. Houve uma mudança de recomendação, que classicamente sempre tratou esse paciente com beta-bloqueador. Só que o que acontece? Como é uma taquicardia sinusal, você às vezes tinha que fazer doses muito altas de beta-bloqueador para começar a reduzir a sintomatologia. E beta-bloqueador em dose muito alta, o que gera? Gera muito efeito colateral. Então a gente estava dando muito mais problema para o paciente do que solução. Por isso que nessa diretriz caiu o grau de recomendação. Tá bom? Então, taquicardia sinusal inapropriada, a gente sempre vai tentar primeiro o tratamento não farmacológico. O mesmo vale para síndrome de taquicardia postural ortostática. É aquele paciente que levanta e a frequência cardíaca sobe. E para ter esse diagnóstico tem que subir 30 batimentos, mas sem queda de pressão. Tá bom? Então a frequência sobe só por questões de ortostase. Classicamente, sempre recomendamos a questão de ingesta de sal, de fluidos, só que isso caiu de grau de recomendação, caiu para 2B. Lembrando que verapamil, diltiazem e ablação por cateter não foram nem mencionadas pelo guideline. São síndromes benignas, especialmente a POTS, né? Geralmente acontece mais em mulheres e tem um período autolimitado, geralmente dura 3 anos e depois some espontaneamente. Então, geralmente esperar é suficiente para resolver esse tipo de paciente, tá bom? Agora, a parte final da discussão desse guideline é basicamente as novas recomendações. Grande parte delas já estavam incorporadas à nossa prática clínica, só que tiveram que entrar nessa diretriz justamente apenas para corroborar o que a gente já vinha fazendo. Né? Uma situação é a questão da ivabradina. Lembra que eu falei para vocês que o beta-bloqueador no paciente com taque sinusal inapropriado era ruim, porque eu gerava mais efeito colateral? E em alguns pacientes aqui a ivabradina ganhou nível de recomendação 2A. Então, como a ivabradina é uma droga que tem menos efeito colateral, então você pode cogitar o uso dessa medicação em pacientes com taque sinusal inapropriada. Já na taquicardia postural ortostática, já cai um pouco de recomendação, cai para 2B, tá bom? Paciente com flutter atrial sem FA, que só faz flutter, nunca fez FA, devem ser considerados para anticoagulação, isso a gente já sabia. Só que o momento de iniciação não está estabelecido. Quando é que eu devo começar a anticoagulação no paciente com flutter? Geralmente a gente começa, o paciente manifesta o flutter, começa a anticoagulação. Só que em que momento isso deve começar? Isso ainda não está muito claro para a gente. Então, acabou ficando com recomendação 2A. Estimulação atrial de alta frequência recomendado para pacientes com flutter atrial, portadores de marca-passo e desfibrilador, como eu mostrei para vocês lá no guideline. Então, já estava lá. Então, no paciente que não responde à cardioversão, você pode partir. Isso ficou nível de recomendação 1. Lembrando que a amiodarona no paciente com pré-excitação é o quê? Wolff-Parkinson-White, né? Paciente com FA e Wolff, não fazer amiodarona. Para pacientes com pré-excitação assintomático, você pode considerar também o uso do estudo eletrofisiológico. O paciente com Wolff, com pré-excitação, na grande parte das vezes a gente vai tentar levar esse paciente para o estudo eletrofisiológico pensando em ablação, já que tem uma taxa de sucesso muito boa. A gente só vai tentar manter o paciente com um tratamento medicamentoso em algumas situações. Tanto que, olha só, ablação com catéter é recomendada em pacientes assintomáticos, onde o estudo eletrofisiológico, aí o estudo eletrofisiológico para o paciente com pré-excitação, identifica características de alto risco. Por exemplo, menor intervalo RR pré-excitado no FA, menor que 250 milissegundos. É um monte de coisa aí difícil de gravar, né? Isso é mais para o arritmologista.
Período refratário efetivo da via acessória, um monte de coisa aí, um monte de palavrão que eu não vou entrar. Mas cogita, sempre que você tiver um paciente com pré-excitação, cogita levar esse paciente para o eletrofisiológico, porque eu posso identificar uma situação de alto risco e eu preciso hablar esse paciente. Tá bom? Terminando agora as novas recomendações, agora eu vou entrar mais em algumas vias acessórias também. Paciente que tem propriedade, avaliação não invasiva em pacientes com condução por vias acessórias, em pacientes assintomáticos pode ser considerada. Nível 2B. Ablação por catéter em pacientes com pré-excitação assintomática e via acessória de baixo risco também deve ser considerado. Também só que é nível de recomendação 2B, nível de recomendação baixo. Só que no paciente que tem disfunção ventricular, o nível de recomendação aumenta. Tá bom? Tudo isso considerando pré-excitação. Ablação do nódo AV, estimulação subsequente, é recomendado em pacientes com taquicardiopatia, se mantiver taquicardia não responsiva a drogas e ablação. Tem pacientes que fazem períodos de taquiarritmia e o coração ele fica muito tempo batendo acelerado, não aguenta, começa a dilatar. Então, se o paciente não responde a drogas ou ablação, você pode fazer a ablação do nódo AV justamente, aí coloca o marca-passo, obviamente, justamente para tentar controlar e não expor mais o coração a situações de taquiarritmia, tá bom? Outra recomendação nova, agora partindo mais para grávidas. Aqui tá errado, gente, é nível 3, tá? No primeiro trimestre de gestação, todos os antiarrítmicos devem ser evitados. Então, primeiro trimestre de gestação, esquece antiarrítmico, tá bom? Não vou usar nenhum antiarrítmico nessa fase inicial da gestação. Em grávidas, eu posso usar alguns beta-bloqueadores seletivos, menos o atenolol. Geralmente a gente usa o metoprolol ou verapamil, em pacientes que fazem na prevenção de taquicardia supraventricular em pacientes que têm síndrome de Wolff-Parkinson-White. Recomendação 2A. E por fim, em pacientes que têm Wolff-Parkinson-White e não tem nenhuma doença cardíaca estrutural, eu posso usar propafenona, tá bom? Mas a partir do primeiro trimestre da gravidez. No primeiro trimestre não pode, tá bom? Então, a partir do segundo trimestre, eu posso usar propafenona na prevenção de taquicardia supraventricular. Então, foram essas novidades, né, da diretriz de TAC Supra. Espero que tenham gostado. Se você estiver assistindo pelo YouTube, lembra de seguir nosso canal, se inscreve e marca aquele sininho que tem aí, justamente para você não perder nenhuma atualização. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber um e-mail, vai receber algum sinal no seu celular para você não perder absolutamente nada do nosso canal, tá bom? Avisa para os seus amigos, né? E não esquece de largar um like aí para a gente poder crescer e produzir cada vez mais vídeos. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e grande abraço!